Olá, está no ar o programa Saúde e Vida e é a hora da sua dose semanal de informação e aprendizagem sobre saúde. E o nosso tema de hoje é depressão pós-parto. Nos últimos anos, houve um maior reconhecimento de que em algumas mulheres a gestação pode ser complicada por problemas emocionais, em particular a depressão. Pesquisas revelam que comportamentos de mães deprimidas podem influenciar no desenvolvimento dos seus bebês, ou seja, a depressão pós-parto pode levar à ocorrência de desordens comportamentais, afetivas, cognitivas e sociais. O nascimento de um bebê traz alegria para uma família, mas existem mulheres que sentem-se tristes nesta fase e no programa de hoje vamos saber como lidar com estes altos e baixos. Nós preocupamos-nos com o seu bem-estar e com a sua saúde e é por isso que estamos aqui e hoje vamos falar sobre depressão pós-parto. A doutora Clayda já se faz presente nos nossos estúdios e vai mais uma vez conversar conosco, só que hoje o tema é depressão pós-parto. Seja bem-vinda, doutora Clayda, à sua casa. Obrigada, Mércia. Olá, telespectador, junte-se a nós e vamos conversar hoje sobre depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma realidade. A nossa personagem de hoje, a Inocência, passou por esta situação e abriu as portas da sua casa para o programa Saúde e Vida e decidiu partilhar conosco a sua história. Doutora Clayda, vamos acompanhar a história da Inocência. Claro, Mércia, vamos a isso. Inocência foi diagnosticada de depressão pós-parto em 2016. A falta de atenção do companheiro e preparo para uma nova gestação foram as principais causas. Meu marido é incrível que a vontade dele era acordar de manhã, preparava-se e desaparecia. Só voltava praticamente ao final do dia apenas para dormir. E porque eu queria que, de certa forma, ele estivesse a fazer o acompanhamento da gravidez em si, no sentido de acompanhar mais consultas, aquela coisa de estar ali a pegar a barriga, a sentir o chute, porque já mexeu, porque não mexeu, quer dizer, e por conta desta ausência dele, isso incomodava-me muito. Um mês depois do parto, os sintomas começaram a manifestar-se. Perdi interesse nas atividades diárias, neste caso não ia trabalhar. Eu dormia muito e por vezes se não tivesse sono é não ter sono mesmo, passava a noite em branco, chorava bastante, perdi aquilo que de certa forma era meu negócio, vou assim dizer. Como forma de buscar ânimo e motivo para continuar a viver, Inocência recorreu ao álcool, o que interferiu no desenvolvimento do seu bebê. Quando a minha tinha 6 meses, eu deixei todas as responsabilidades minhas como mãe para a babá. E foi aí que a depressão pós-parto rompeu com a nossa ligação. Isto por quê? Porque eu bebia muito, não é? E isso acabou fazendo com que eu acelerasse o desmame. Eu desmamei, acabei desmamando a ele. Numa altura em que tinha desistido da vida e do desejo de ser uma boa mãe para o seu filho, a família deu o seu total apoio. Tive praticamente apoio do meu marido. Logo após, de certa forma, termos conversado e eu ter mostrado, de certa forma, que tratava-se disto, ele até ficou feliz, eventualmente, porque acabou, quer dizer, disse para mim que teve respostas de muitas questões que ele foi fazendo esse período todo. Então eu tive apoio dele, eu tenho tido apoio dele e das minhas irmãs, não é? Que praticamente estão sempre acompanhando. 3 anos depois, conseguiu superar a doença e hoje é mãe do Amir, o 4º filho. Uma criança feliz que recebe muito amor e carinho da mãe e de toda a família. Vimos a história da Inocência. O bom é que um ano depois ela conseguiu superar a depressão pós-parto. Doutora Clayda, o que é mesmo a depressão pós-parto?
Então, Mércia, a depressão pós-parto é um transtorno do humor ou uma alteração do humor que não é comum às variadas alterações do humor que nós conhecemos. Na depressão pós-parto, o fator é que uma mulher fica com o humor totalmente alterado e este humor pode se alterar até nas atividades do seu dia a dia. O que acontece é que esta mulher fica com uma tristeza profunda, com muito desânimo, há muita ansiedade envolvida, ela tem uma exaustão ou fadiga completa que ela não consegue lidar com o seu bebê e nem com ela mesma. Esta depressão pode ocorrer no período pós-parto. Algumas mulheres, a depressão antecede o parto, mas por ser no período pós-parto, nós denominamos de depressão pós-parto. E por que algumas mulheres têm depressão pós-parto? Bem, nós não temos uma causa única para esta depressão pós-parto, ou um motivo que nós podemos identificar como único para tal. É um misto de fatores, é um complexo de vários fatores influenciáveis. Portanto, as hormonas ou o fator hormonal é um dos fatores muito importantes evidenciados na depressão pós-parto. Durante a gravidez, a mulher sofre influência de algumas hormonas. Duas delas principais são a progesterona e o estrogênio. Na gravidez, elas estão num número elevado. Após o parto, há uma queda brusca destas hormonas que vai favorecer alterações físicas e psicológicas nesta mulher que pode desencadear numa depressão pós-parto. Outro aspecto é o emocional. Conforme a nossa personagem esteve a contar, o emocional joga um papel muito importante. Se ela tiver algum transtorno durante a gravidez, alterações no seu emocional que possam fazer com que a autoestima dela baixe, que possam fazer com que a forma dela de estar mude, o emocional dela vai fazer com que até o período pós-parto ela negue a si própria, negue o seu bebê e ela tenha este transtorno ou esta alteração do humor que nós chamamos de depressão pós-parto. Outro aspecto é a mudança de estilo de vida. Uma mulher no período pós-parto já não é dona do seu sono, já não é dona do seu corpo, já não é dona da sua vida. O que acontece é que ela tem que lidar com estas mudanças. A alteração do peso. Muitas mulheres ganham muito peso na gravidez e há necessidade de haver perda deste peso. Se ela não consegue aceitar naturalmente este peso que foi ganho durante a gravidez, ela pode ter o seu emocional ou a sua autoestima alterada e culpar-se, culpar o bebê, e todos estes fatores vão manifestar-se nesta depressão pós-parto. Mas, conforme eu estava a explicar, não temos uma causa única ou específica para a depressão, são vários fatores envolvidos. E quais são os sintomas da depressão pós-parto e como é que se manifestam? Dizer sintomas e manifestação é igual. A diferença é que o sintoma é o que a mulher sente, a manifestação é aquilo que a mulher evidencia. A Inocência evidenciou que sentia tristeza durante e depois da gravidez. Doutora Cleida, quais são os outros sintomas da depressão pós-parto e como é que se manifestam? Na verdade, Mércia, falar de sintomas e manifestações é o mesmo, mas o sintoma é aquilo que a pessoa sente. Manifestação é aquilo que nós podemos ver. Os sintomas, para além da tristeza, que a Inocência bem falou, nós temos um desânimo, mas esta tristeza também é profunda. Temos um desânimo, ela não tem ânimo nenhum para nenhuma atividade do dia a dia. Se ela trabalha, ela perde interesse pelo trabalho. Se for doméstica, perde interesse por aquelas atividades do seu dia a dia. Ela fica muito ansiosa, sensação de cansaço, como se ela estivesse a ser preguiçosa, mas é um cansaço extremo, que ela não tem capacidade de cuidar do seu bebê, cuidar de si, nem mesmo amamentar o seu bebê. Estas manifestações e sintomas são aquilo que descrevem a depressão pós-parto. Mas atenção, toda mulher, por esta variação que ocorre após o parto, que é o cansaço, o sono, que já não é controlado, já não consegue dormir aquelas horas que estava habituada a dormir, num pequeno período pós-parto, pode experimentar estes sinais e sintomas, né? Mas quando estes sinais e sintomas vão para além daqueles pequenos primeiros dias, nós já começamos a pensar numa depressão pós-parto. Não há diferença nenhuma entre os sintomas de uma depressão numa pessoa que não esteja grávida ou que não tenha tido bebê, entre outra pessoa que tenha tido parto. A diferença entre a depressão pós-parto ou os sintomas da depressão pós-parto e de uma depressão normal é o período em que esta depressão ocorre, o pós-parto. E já agora, quanto tempo dura a depressão pós-parto? É variável. Nós temos, em média,
um período que vai desde o primeiro mês até um ano. Isto é um sucesso, conforme foi com a Inocência, após um ano ela conseguiu resolver. Atenção que na depressão pós-parto não depende muito da paciente ou da pessoa, mas depende de todo o trabalho que vai ser feito pela equipe que estiver em volta. Quando eu falo da equipe, é multidisciplinar. Falo da família, eu falo do psicólogo e do psiquiatra se houver necessidade. Então, a evolução dela vai depender de todo o trabalho que vai ser feito e isso é que vai definir quanto tempo vai durar esta depressão. Mas aquilo que está descrito pela literatura é um ano. Afinal, não há uma diferença entre a depressão pós-parto e a depressão normal. O que acontece é que a depressão pós-parto afeta aquelas mulheres que estão no período de gestação ou depois de darem à luz. Doutora, já agora, qual é o período, em média, que dura uma depressão pós-parto? Isto é variável, eu não posso afirmar um período certo, mas o que acontece é que pode ir de um mês até um ano. O mesmo aconteceu com a Inocência. Mas os estudos já feitos que acompanham as mulheres em depressão pós-parto revelam que algumas mulheres foram para além deste um ano. E tudo isso depende dos fatores que estão envolvidos. É um trabalho feito de forma multidisciplinar. Tem um apoio familiar que joga um papel muito importante, tem o papel do psicólogo e tem o papel do psiquiatra, porque em alguns momentos ela vai precisar de fazer uma medicação. Então, estes fatores todos vão jogar um papel importante, de modo que a mulher volte para a sua condição normal ou que esta depressão pós-parto dure o menos tempo possível, tenha menos complicações e a mulher volte à sua rotina normal. E quais são os riscos que a depressão pós-parto pode causar ao bebê? Claro, este bebê já tem um fator de negação, porque na depressão pós-parto a mulher não tem capacidade de tomar conta de si e nem do seu bebê. Então ele vai perder aquele afeto que o bebê precisa da mãe. Nós sabemos que quando o bebê é pequenino precisa daquele calor da mãe para ele aumentar a sua gordura corporal, para ele crescer. Nesta mãe em que ela não vai ter ânimo para tomar conta do seu bebê, ele já vai ter alguns fatores, o peso dele já não vai aumentar como deveria ser, as mamadas já podem não ser aquelas que o bebê precisa. O afeto é muito importante para que o bebê cresça, para que o bebê sinta-se seguro. Isto pode não parecer que vai influenciar muito agora, mas pode ser que no futuro possa acontecer. Na depressão pós-parto, se ela for muito severa, esta mãe pode até cometer suicídio ou matar o próprio bebê. Há alguns relatos de mulheres que tiveram uma depressão pós-parto severa que foi para suicídio ou homicídio. O que a doutora disse explica o fato da Inocência ter interrompido a amamentação do seu bebê ainda nos 6 meses. Já agora, doutora, quais são os fatores de risco que predispõem a mulher a ter a depressão pós-parto? Nos fatores de risco, nós temos vários, mas vou arrolar aqueles que são mais comuns. O primeiro deles é uma história familiar de depressão pós-parto. Se a mulher tiver na sua família próxima alguém que tenha tido episódio de depressão pós-parto, ela corre o risco de ter uma depressão pós-parto. Uma mulher que tenha tido uma depressão pós-parto em gravidezes antecedentes também pode ter a depressão pós-parto. Mulher que não esteja emocionalmente estável no período da gravidez ou que tenha doenças na gravidez e que ela não consiga lidar ou ultrapassar estas doenças ou cuidar desta crise que ela tem, podem também evoluir para uma depressão pós-parto. Mulheres que não façam acompanhamento pré-natal também podem evoluir para uma depressão pós-parto. Todos estes fatores podem ser fatores de risco para uma depressão pós-parto. Alterações hormonais, alterações físicas. Então, estes são os fatores que estão muitas vezes envolvidos na depressão pós-parto. E uma mulher que esteja a fazer o tratamento de depressão pós-parto pode amamentar o seu bebê? Claro que sim, Mércia. O que nós temos que perceber é que o tratamento da depressão pós-parto envolve 2 tipos de tratamento. A psicoterapia,
que é aquele tratamento feito pelo psicólogo. Se o psicólogo perceber que ela está numa situação de estar com o seu bebê, amamentar, e ela não põe em risco a vida do seu bebê, ela pode claramente amamentar. Mas se ela estiver também a fazer o tratamento medicamentoso, porque são duas fases, a psicoterapia e o farmacológico. No farmacológico é quando a gente já usa medicamentos específicos que são dados pelo psiquiatra. Então, esta medicação que o psiquiatra vai dar vai sempre ir de acordo com o momento em que a mulher está. Naturalmente, as características destes medicamentos são de curta duração e há uma grande segurança nestes medicamentos. Claro que em medicina nós não dizemos que 1 mais 1 igual a 2, mas há uma grande segurança em usar estes medicamentos para a mulher que está a amamentar. Então, até então, nós temos relatos de mulheres poderem amamentar durante o período do tratamento. Mas, doutora Clayda, a Inocência mencionou no seu depoimento que por vezes teve que recorrer ao álcool para se refugiar da tristeza que ela sentia, da culpa que ela se atribuía. E por que isto acontece e se é normal isto acontecer? Bem, não diria que seja normal, mas é comum. Tal como eu referi antes, a depressão pós-parto tem os mesmos sintomas ou manifestações da depressão comum. Mas na depressão, porque a pessoa não sabe como deve fazer ou como deve proceder e não tem ainda orientação para a sua situação, ela vai buscando recursos que muitas vezes são prejudiciais. O álcool é um deles, pode ser também o uso de drogas. Algumas vezes as pessoas buscam ajuda espiritual, que também é bom, mas como não tem orientação de como deve fazer, algumas vezes agravam a sua situação em vez de resolver. Ela buscava um refúgio, mas este não foi o melhor para a situação dela. Se ela ainda estava a amamentar, então o álcool já era prejudicial também para o seu bebê, porque nós conversamos na altura que falamos do aleitamento que o álcool não devia ser tomado por uma mulher que estivesse a amamentar, pelos riscos do bebê, porque o álcool passa para o bebê. Pois é. Estamos a falar sobre depressão pós-parto, mas agora vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já num piscar de olhos. Você sabia que o estilo de vida pode contribuir para uma depressão pós-parto? Pois é, se você está grávida, deve adotar hábitos saudáveis, como fazer atividade física, conversar, visitar os familiares, se distrair e ocupar a mente com pensamentos positivos. Estamos de volta e hoje estamos a falar sobre depressão pós-parto. Na primeira parte do nosso programa tivemos uma conversa, eu e a doutora Clayda, sobre este tema, onde esclarecemos algumas dúvidas e vimos também que a família é um pilar muito importante para ultrapassar esta doença que é a depressão pós-parto. Mas agora vamos esclarecer alguns mitos e verdades sobre a depressão pós-parto. Os homens também sofrem de depressão pós-parto. É verdade. Contrariamente ao que se pensa, a depressão pós-parto não afeta somente as mulheres. Embora os relatos sejam na sua maior parte de mulheres, mas os homens também estão envolvidos na depressão pós-parto. A alteração do seu humor, a alteração do seu sono, fatores emocionais também estão envolvidos na depressão pós-parto dos homens. As causas da depressão pós-parto são apenas hormonais. É um mito. Nas causas da depressão pós-parto, embora nós falemos muito dos fatores hormonais, também devemos falar dos aspectos físicos e dos aspectos emocionais. A falta de leite materno pode causar depressão pós-parto. É verdade.
Para algumas mulheres que não consigam produzir leite suficiente, pode vir a ansiedade, exaustão, culpa, que podem ser alguns sinais de uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto pode afetar o desenvolvimento cognitivo do bebê. É verdade, na depressão pós-parto, a mulher fica com um desânimo grande que perde a vontade de amamentar o seu bebê. E se este bebê não for amamentado como deve ser ou num período que ele necessita, ele não vai ganhar peso, não vai crescer. Vai prejudicar, sim, o seu crescimento. Pois é, vimos o que é mito e o que é verdade em relação à depressão pós-parto. A doença não é muito conhecida, mas mesmo assim existem muitos relatos sobre a depressão pós-parto. Vamos ao nosso segundo intervalo e voltamos já num piscar de olhos. Não saia daí. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta e mais uma vez seja bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Este é aquele momento em que interagimos com os nossos telespectadores. Eles estão na rua e colocam perguntas para que a doutora Cleida responda às suas dúvidas. Vamos a seguir à rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Meu nome é Joana Muba. Eu gostaria de saber se, no caso de uma mulher que teve depressão pós-parto na primeira gravidez, é possível vir a repetir essa depressão nas outras gravidezes? Olá, senhora Joana. Embora esteja descrito que um dos fatores de risco ou uma das causas que podem predispor à ocorrência da depressão pós-parto seja uma depressão na gravidez anterior, nós temos alguns casos em que isto não acontece desta forma.
Tal como foi com a Inocência, a depressão dela foi depois de 2 gestações e na gestação posterior a esta da depressão, ela não teve depressão pós-parto. Aqui nós falamos de probabilidades e no que se diz respeito à probabilidade significa que pode acontecer ou não pode acontecer. Olá, doutora. Aqui é a Cris. Eu gostaria de saber como podemos prevenir a depressão pós-parto. Olá, Cristina. Infelizmente, esta é uma daquelas doenças que nós não temos muito como agir em forma de prevenção. Mas, conhecendo os fatores de risco que desencadeiam uma depressão pós-parto, é aí nós vamos agir. É importante reforçar o apoio familiar nesta mulher. É preciso que ela seja acolhida, que ela seja suportada durante o período da gravidez, de modo a que ela tenha uma gravidez saudável e o pós-parto também o seja. Para mulheres que já sabem que têm um histórico familiar de depressão, é preciso estar atenta a esta mulher e conversar com ela de modo a que ela perceba que este diagnóstico existe e que ela deve fazer tudo para evitar não ter esta doença. Para aquelas mulheres que já têm um histórico de depressão pós-parto na família, elas devem ser atentas. A família também deve estar atenta e deve dar o suporte que esta mulher precisa, de modo a que não desenvolva uma depressão pós-parto. Aquilo que é o emocional desta mulher deve estar sempre salvaguardado, de modo a que esta mulher sempre se sinta suportada durante a gravidez. Mulheres que estão casadas ou mulheres que têm o seu companheiro a viver com elas deviam ter este suporte na gravidez, desde as consultas pré-natais até o período pós-parto. É importante que o homem saiba que a gravidez não começa no dia que o bebê nasce. A gravidez começa no dia que se confirma a presença de um bebê no útero da mulher. Cada consulta de ginecologia obstetrícia, cada consulta pré-natal, o pai deve sentir a responsabilidade de acompanhar esta mulher, ouvir aquilo que são os cuidados que a mulher deve ter no período pré-natal, para suportar estas medidas que ela deve ter. Se na consulta pré-natal foi identificado algum hábito que possa prejudicar a gravidez, este marido, este companheiro deve dar o devido suporte para que esta mulher consiga evitar estas situações que põem em risco a vida dela, do bebê, e que mais tarde possam criar uma culpa ou uma alteração na sua situação emocional que possam depois culminar por uma depressão pós-parto. Olá, doutora. Eu sou Felizmino Maurício. Eu quero saber se a depressão pós-parto pode levar ao suicídio. Olá, senhor Felizmino. Na verdade, a depressão pós-parto não leva ao suicídio. O que acontece é que a depressão muitas vezes é controlada. Ao fim de um ano, a mulher volta à sua vida normal. O que pode levar a um suicídio é a psicose pós-parto. E esta psicose pode vir de uma depressão pós-parto não tratada. Então, nós temos estágios da depressão pós-parto. Nós dizemos que é uma leve ou uma severa, mas se esta severa não for tratada, aí desenvolve-se já a psicose pós-parto e é esta que se deve ter atenção, que está associada ao suicídio ou até homicídio. Para trás, a rubrica Saiba Mais. A nossa equipa foi ao encontro do Dr. Ashimo Chagano, psicólogo clínico que dá orientações sobre como podemos prevenir a depressão pós-parto e como ajudar uma mulher que está nessa situação a ultrapassar a depressão pós-parto. Vamos conferir na entrevista a seguir. Até agora ainda não se tem a certeza exatamente o que é que leva à depressão pós-parto. Há algumas que avançam aspectos de natureza genética, assuntos da biologia humana, mas por causa também de outros fatores associados, como os sociais, os econômicos, os de relacionamento, ligados com a própria personalidade do indivíduo, neste caso da mulher. A maternidade é um período sensível na vida das mulheres. Para fortalecer o vínculo da mãe e do bebê, e prevenir casos de depressão pós-parto, a família tem um papel indispensável. Tendo em conta esses fatores que causam a depressão pós-parto, se a família estiver atenta ao estado emocional dessa gestante, todas as alterações que forem sendo observadas
no período da gestação são extremamente importantes. A gestação é algo que deve ser partilhado com o parceiro. Durante muito tempo era ela sozinha que ia ao hospital para fazer as consultas pré-natais. Entrar na sala, ouvir o que é dito e fazer as avaliações necessárias pode ser também um sentimento de apoio. E estamos a prevenir exatamente a depressão pós-parto. Naquele momento ela precisa de muito afeto, muito carinho, muito amor. Não só por causa da responsabilidade que tem de gestação, mas porque a própria gravidez, para além daquelas alterações físicas e fisiológicas, há alterações também no seu foro psicológico. Pequenos presentes são importantes porque ela precisa exatamente desse tipo de impulso. É como se ela estivesse a perder alguma coisa durante a gestação. Então, essas coisas que se perdem devem ser compensadas com esta preocupação, o amor e o carinho do marido. Vimos a entrevista com o Dr. Ashmo Chagan e através desta explicação podemos perceber que é muito importante que a mulher grávida tenha o devido acompanhamento na sua gestação, pois as questões emocionais podem prejudicar a saúde da mulher e também do bebê. Então é importante aproximar sempre o hospital e procurar ajuda no seio da família, amigos e também do médico. Doutora Cleida, chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua presença. Disponha, já sabe que é um prazer estar neste programa. E você, telespectador, espero que nesses 30 minutos tenha aprendido um pouco mais sobre depressão pós-parto, que sirva como forma de ajudar o seu próximo que identifique alguns sinais que possam fazer pensar numa depressão pós-parto. Instantes finais do programa Saúde e Vida, quero agradecer a si, querido amigo telespectador, pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. O nosso próximo encontro está marcado para próximo sábado, já sabe, aqui no mesmo canal de sempre. Não se esqueça de interagir conosco através das redes sociais e pode deixar ficar as suas sugestões. E não se esqueça também de cuidar sempre da sua saúde. O nosso próximo encontro está marcado. Até lá!